Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. O tema da mensagem de hoje, gente, é necessário ter coragem. Olha, eu montando essa palavra aqui sem coragem nenhuma, né? Eu fiquei meio chapéu, cara. A cada passo que eu dava nessa mensagem, eu ficava assim, meu Deus, eu preciso de coragem. Não é fácil, gente, não é fácil. Vamos abrir comigo ali, Josué 1:9, né? Por mais que todo mundo já sabe de qual é esse versículo, né? Qual que é o 1:9, gente? Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Fecha os olhos, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor Jesus, por esse sábado. Obrigado, Pai, porque Tu és bom. E nós adoramos, Pai, na Tua presença, Pai. Nós adoramos a pessoa de quem Tu és, nós adoramos e nós reverenciamos o Teu lugar, Pai. Nós pedimos a Ti, Pai, que Tu venha sobre nós através da Tua palavra. Pai, que nós sabemos que Tua palavra ela é a verdade, é o caminho e a vida. Então, Jesus, nós sabemos que o louvor não é a verdade, o caminho, mas a Tua palavra é a verdade, o caminho e a vida. Então, nós queremos, Pai, pedir para que que o Senhor se manifesta, Pai, através da Tua palavra, Pai. Através dos louvores, Pai, através de um sorriso, através de um apertar de mão, através de um abraço, mas que o Senhor seja, Pai, manifestado, Pai, no nosso meio em cada detalhe. Porque o Senhor é um Deus de detalhe. Então, obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Nós queremos pedir a Ti, Pai, que a Tua palavra venha frutificar no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Então, gente, é necessário ter coragem. E vou te falar, gente, é necessário mesmo, hein? E se expor é necessário ter coragem, tá à frente é necessário ter coragem. Tem gente que não tem coragem nenhuma, gente. Tem coragem de liderar, de falar, de orar, meu Deus do céu, de vir aqui na frente. E não sei se é por conta da palavra, mas hoje foi um dia que mais eu precisei ter coragem para poder estar aqui na frente. Mais que eu precisei ter coragem para poder fazer o que a gente faz todo sábado. E coragem, gente, Obrigado, mano. Precisamos ter coragem, gente, para poder continuar. Precisamos ter coragem para permanecer. Precisamos ter coragem, gente, para poder avançar. Tantos nós, gente, não estamos conseguindo avançar por falta de coragem. Então é necessário ter coragem, gente, até que Ele venha. Então, por mais que essa passagem, né, que todos nós conhecemos, tem lá, praticamente, né, lá na bio do Instagram, você vai ver lá, né, Josué 1:9, você vai ver essa mensagem parecendo já quase um jargão, porque seja forte e corajoso. Então, por mais que soe e seja parecido como um jargão, mas ela não é. Ela é uma verdade. Ela é a palavra de Deus, ela é viva. Então, por mais que pareça, gente, é necessário ter coragem, sabe? E sabe qual que é o problema? Que o oposto de coragem é covardia. E Apocalipse 23:8, se não me falho, vai dizer que aqueles que não herdarão os céus, sabe qual que é a primeira pessoa que não herdará os céus, gente? Não será os assassinos, os feiticeiros, mas será os covardes. Então, o oposto de coragem é covardia. Então, a covardia, ela não é só um sentimento, mas ela é um espírito. Como Timóteo fala, né? Pois Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de ousadia, de amor e de equilíbrio. Então, a covardia, ela é um espírito, ela não é apenas um sentimento. Amém, gente? Amém. Então, vou trazer aqui o contexto, né, aqui do seja forte e corajoso, quando Deus, Ele fala para Josué, né? Não é uma mensagem de um sábado à noite para poder te motivar. Não é uma mensagem que Deus está falando de um sábado à noite para deixar você alegre para a tua semana, para tu vencer os seus dilemas. Mas não, gente, é algo muito mais forte do que isso. Por isso que ela não deve ser vista como um jargão, né?
Então, quando Deus fala para Josué, seja forte e corajoso, porque em Josué ia começar uma nova estação através da morte de Moisés. Logo no capítulo 1, no primeiro versículo, Deus fala, depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Então, ali, né, durante 40 anos, Moisés ele foi visto como uma pessoa de referência em todas as áreas, espiritual, de liderança, foi um dos maiores líderes que essa terra já teve. Então Moisés, vou confundir. Moisés ele liderou milhões ali para poder libertar o povo até a terra prometida. Então existia em Moisés um olhar de reverência de um povo que chegou até um certo ponto idolatrar Moisés. Então agora chega Josué, que precisava assumir essa responsabilidade de liderança. E sabe qual que é o maior BO assim, gente? É você olhar uma liderança atrás e você ver que você tem que assumir alguma coisa. Vou te falar, é um desafio, meu chapéu. Eu lembro dos primeiros dias, né? A Bia, desde o comecinho com a gente, eu lembro dos primeiros dias. Eu falei, ai Bia, não sei falar jovem não. Meu negócio ali era os cooperadores, gente. Eu orava ali, ó, com a irmã Consuelo ali, ó. O pau pegava de manhã, feliz da vida. Ai, gente. Então, imagina a pressão que estava sobre Josué, gente. Liderar milhões de um povo de Israel até entrar numa terra prometida, né? Então, liderar cerca de milhares de israelitas, substituir o maior líder que essa terra já teve, conduzir o povo à terra prometida, né? Então, enfrentar povos, né? Fortes, cidades fortificadas. Então Josué ele estava sentindo um peso dessa responsabilidade. E Deus, quando ele fala para Moisés, ele fala assim, Moisés, não tenha medo. Mas Deus já chega para ele, Josué, Moisés, não, vou confundir aí. Josué, seja forte e corajoso. Porque eu estou vendo você com medo. Mas eu não estou dando ênfase para o teu medo. Seja forte e corajoso, porque eu, o Senhor, estarei com você por onde você andar. Sabe? Agora, o que nos traz confiança? É a palavra de seja forte e corajoso ou é eu estarei com você por onde você andar? Gente, o Deus que pede é o Deus que sustenta. Se Deus pediu, Ele vai sustentar. O Deus que dá a visão é o Deus que sustenta. Aleluia. Se Deus te mostrou, Ele vai sustentar, gente. Então, após 40 anos no deserto, à beira do Rio Jordão, Josué ele foi um dos poucos que foram lá como espiões olhar a terra. Imagina, milhares de pessoas, apenas alguns foram olhar a terra. E outro ponto importante, gente, às vezes a gente está esperando multidões estar com a gente de frente, de batalha, e não vai ser. Aí vai ser um ou dois, e se tiver um, amém por isso. Amém. Sabe? Então ele estava em frente à terra prometida ali, ó, diante do Rio Jordão, prestes a entrar, mas o grande problema é que a terra não estaria vazia, né, para poder entrar. Então ele sabia que existia um povo, existia um exército lá, existia, sabe, uma demanda que necessitava de coragem, né? Então o maior inimigo da fé, gente, não é o medo, mas é a covardia. Porque a fé, o medo, ele bate na porta, mas é a covardia que abre a porta. Entende? O medo, ele vai bater na porta todos os dias. O medo de avançar vai bater na porta, o medo de prosseguir, de continuar, de perseverar, de lançar mais uma vez a rede, né, Maria? De lançar mais uma vez a rede. O medo vai existir o tempo todo, mas a covardia é ela que vai abrir a porta. Para que entre todos os males, né? É a covardia, gente, que abriu a porta para Pilatos entregar Jesus. É a covardia que fez Pedro negar Jesus 3 vezes. Porque o grande problema da covardia, gente, é que a pessoa covarde, ela sabe a verdade, ela sabe o caminho, ela sabe a palavra de verdade, mas ela não age, ela recua. Então o covarde, quando a Bíblia fala, é aquele que conhece o caminho, mas ele não avança, ele recua.
Ele não avança porque ele não sabe, mas ele não avança porque ele não avança porque ele é covarde. Então por que Deus lá em Apocalipse ele fala sobre a primeira pessoa que não herdará o reino dos céus? Por que é o covarde? Porque o covarde não avança, o covarde recua, sabendo de tudo que Deus faz, sabendo que não é seja forte corajoso, mas eu andarei com vocês por onde você estiver. E o covarde ele não presta atenção nessa segunda parte, ele apenas ignora. Sabe, gente, por séculos, expedições não foram feitas na Terra. Não houve estudo da Terra para saber se a Terra é plana, redonda. Por séculos, pessoas não estudaram, não houve expedições por medo, por achar que a Terra é plana e chega uma hora ela vai cair. Bluf, olha só. Por séculos, pessoas acreditavam que ia chegar ali na Terra plana e ia cair assim, bluf, para o outro lado. O medo do desconhecido. O medo de, sabe, às vezes Deus tem algo tão novo para poder apontar para a gente. Sabe, Deus tem um horizonte tão novo para ti, mas o medo do desconhecido faz com que a gente recue. O medo de conhecer a terra que manava leite e mel fez com que milhares de povo ouvisse uma mensagem de que havia gigantes, que não dava. Tiveram que ter suporte para poder carregar tanta uva. Meu Deus! E às vezes a gente está assim, gente, o medo do desconhecido. A gente não está avançando. A gente não está desfrutando da beleza daquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Porque nem olhos viram, gente, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Então nenhum olho viu, gente, e nenhum ouvido ouviu aquilo que Deus tem para preparar para você, para a tua igreja. E sabe o que é que ele tem preparado para a tua igreja, gente? O próprio Filho. O próprio Filho. Assim como cantamos, não há outro nome, não há outro amor. E precisamos, gente, desagarrar, sabe? Sabe qual que é o maior perigo, gente? Tudo que nos distrai, nos corrompe. Tudo que nos distrai, nos destrói. Tudo que nos distrai, nos destrói. E os nossos dias têm sido de diversas distrações. E tem nos corrompido. É o momento da gente estar aqui ouvindo a palavra, mas está sendo distraído por tantas coisas. Distraído pelo ambiente, distraído pela luz rosa, pela luz branca, pela luz azul. Distraído pelo ambiente, pelo frio. É o momento da gente estar aqui, sabe, numa plena devoção, literalmente. Estamos distraídos. Então, gente, a covardia, muitas vezes, nos leva a todos os outros pecados. Por isso que ela é a primeira da lista em Apocalipse. Porque a covardia, ela abre a porta para todos os outros pecados. Para todos os outros males. A covardia faz com que a gente, conhecendo a verdade, e mesmo assim recuemos. Isso aí. Que a gente não avança, que a gente recua. Hebreus 11:13, gente, vai dizer que todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nos de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se tivessem pensado naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade.
Sabe, gente? A gente, quando pega a história dos heróis da fé, né? Quando a gente lê esses versículos que são bem pesados, né? Que eles foram cerrados ao meio. Eles andaram errantes pelo caminho. Quando a gente começa a pensar, será que não havia um medo? Pelo amor de Deus, gente, quem quer morrer aqui hoje? Ninguém quer morrer. Mas quem quer ir para o céu hoje? Todo mundo quer ir para o céu. Mas ninguém quer morrer. E como que vai acontecer isso aí? Talvez esse seja um grande perigo nosso, gente. A falta de coragem de morrer. Porque todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Já percebeu isso? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer renunciar. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer perdoar. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer fazer as pazes com o irmãozinho da igreja que está de mal. Todo mundo quer ir para o céu, mas não quer dar um testemunho de um bom profissional no trabalho. Todo mundo quer ir para o céu, mas não quer perdoar. Meu Deus, como? Sabe qual que é o maior absurdo quando a gente fala que vamos morar todo mundo junto? E aí amigozinho não dá a mão pro outro porque não vai com a cara do outro. Gente, isso é o maior absurdo que existe. E como fluirão se dentre nós não tem esse sentimento de irmandade? Como fluiremos? E como ele fluirá entre nós? Pior ainda. Entende, gente? Ou eu estou viajando muito, estou sendo muito radical? Às vezes eu acho, gente, que eu sou meio radical, sabia? Às vezes eu acho meio radical. Falei com você, falei com a Maria esses dias, né? Maria, hoje se te chamam radical, amanhã não te chamar de filho de Deus. Então tá bom. Ai, gente, é preciso ter coragem. É preciso ter coragem. É necessário ter coragem. Sabe? É necessário ter coragem para poder sustentar uma vida cristã. É necessário ter coragem para sustentar uma vida lá fora. Sabe o que me constrange mais ainda, gente, nesses tempos, nessa mensagem? É que o Senhor, em verdade, Ele procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Seu espírito está procurando aqueles que o adorem. Sabe qual que é a minha maior preocupação? É que ele nos encontre. Que ele venha nos encontrar aqui dentro. Sabe? Para que a gente não venha perder tempo, gente. Sim, gente, o nosso tempo ele é precioso para perder tempo. Não é possível que a gente venha para um culto e a gente, sei lá, a gente venha pelo automático e que a gente não entende que eu preciso renunciar à minha carne. Que eu preciso vir aqui morrer pelo menos uma vez na semana. Eu preciso vir aqui para me lembrar que eu preciso morrer durante as minhas semanas. Eu preciso, gente, matar o meu orgulhozinho barato. Matar a minha falta de controle. O meu domínio próprio, mas não, gente, é meu temperamento. A gente entrou no discurso para poder colocar uma desculpa no fruto do Espírito que não está fluindo em mim. Eu preciso falar que eu sou sanguíneo. Porque eu sou colérico. Agora essa moto está entrando entre nós. Eu preciso agora apontar para a minha personalidade para que eu seja sanguíneo. Então eu sou estourado. Então se bater, levou. Eu sou sanguíneo, eu sou colérico. Ai, tá dando raiva já, gente. Desculpa aí, tá? Aí eu preciso, gente, o tempo todo, colocar uma desculpa naquele temperamento que não está sendo doutrinado pelo Espírito Santo. Porque os frutos do Espírito é o quê, gente? Mansidão, domínio próprio, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade.
Então, o fruto do Espírito é isso. E qual que são os frutos da carne? Isso eu não gravei, eu só gravei o fruto do Espírito. Então, se está longe desse fruto do Espírito, está no fruto da carne. Então, às vezes, eu sou sanguíneo, gente. E a Tainá, minha mão, é colérica. De vez em quando dá um fight. Mas nós precisamos o quê, gente? Doutrinar o nosso espírito. Doutrinar o nosso temperamento. Agora, se meu irmão é sanguíneo, eu preciso também ter mansidão do fruto do Espírito para ouvir aquilo e ser manso. Eu tenho que falar para Tainá, eu sou sanguíneo, mas eu tenho sido meio friomático contigo, porque eu só apanho aqui. O Gustavo também me entende também. Então, assim, a gente esquece nosso temperamento em casa. O homem não tem temperamento em casa. O temperamento do homem em casa é Tainá e Bia. Esse é o temperamento em casa. Entende? Gente, a gente brinca assim, mas é um pouco de verdade, né? Mas amém, meu amor. Então, gente, eles já aguardavam uma pátria melhor, uma pátria celestial. E Deus continua procurando pessoas corajosas no nosso meio. Ele não aguardava a pátria onde está ali um Messi jogando. Ele não aguardava a pátria onde está doido para ver o Neymar estrear. Respeita o monstro. O rei chegou. Não é isso, gente. Não é, entendeu? Para, me solta, gente, me solta. Então, gente, eles aguardavam uma pátria que é muito longe de verde, amarelo, azul e rosa. Uma pátria celestial, gente. Uma pátria celestial. Cadê meu... Pô, meu Deus. Você me iludiu. Você falou que ia fazer aquele fundo. Ah, estourou? Meu chapéu. Entende, gente? Hebreus 11, 36. Outros enfrentaram zombaria e açoite. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Olha só, gente. Olha a deturpação de hoje. A gente, para o mundo ser digno de nós, a gente precisa ter cada vez mais poder. Mas o mundo não era digno daqueles que andavam pelos desertos. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Gente, o evangelho é morte. E é preciso ter coragem para morrer todos os dias. É preciso ter coragem para morrer, gente. Então a mensagem, quando Deus fala para Josué, seja forte e corajoso, não é uma mensagem para nos motivar. Não é uma mensagem para alegrar nossa semana que vai vir com nossa prova do TCC. Não é nada disso, gente. Seja forte e corajoso, é isso aqui. É sobre liderar um povo difícil, que era o povo lá de os israelitas. Ou povo difícil, com saudade da cebola, reclamão, murmurava a cada passo. Então preste a ser livres, a desfrutar. E murmurava. Essa semana, só para quem é pai, né? Ninguém aqui é pai, né? Só eu, né? Amém, glória a Deus. E até os pais que estão chegando, né? Mas a verdade, gente, é que eu vi um vídeo que falou muito forte assim comigo, cara, que... Tu já lembra de você na escola quando era criança? E como que era, talvez, os filhos... Pra quem é pai, né? Dos filhos de hoje, tipo a Luísa, a Catarina.
Na minha época, a Luísa e a Catarina, as pessoas iam olhar para elas e achar que elas são ricas. Porque na minha época, gente, a gente ter um Beyblade era luxo. Quem quer Beyblade, né? Não. A gente ter um aviãozinho que roda assim, ó. Meu irmão, a gente tem figurinha, só ganhar figurinha no bafo-bafo. Sim ou não? A gente não tinha dinheiro para comprar figurinha. E hoje a gente faz o quê? Pai, quero figurinha, vamos lá comprar. E a gente compra 300 figurinhas. Então, na minha época, uma criança igual Luísa e Catarina, eu falo para vocês, são privilegiadas. Vocês estão bem demais, cara. Na minha época não tinha nem creme passado no cabelo. Eita, lasqueira, né? Apelei, né? Mas eu tinha cabelo. É igual o Jimmy, assim, ó. Tô falando nada, gente. Vocês estão falando. Ai, gente, Deus é bom. Então, gente, é preciso ter coragem para poder permanecer. Permanecer na única palavra que Deus te deu. Sabe qual foi a outra palavra que Deus me deu, gente? Eu não tenho, eu só tenho uma palavra. Tamo junto sábado. A única palavra que eu recebi, tamo junto sábado, ame os jovens como a ti mesmo. Tenho tentado amar o tamo junto, hein? Pega umas ovelhinhas aí, ó, meio abusada, meio com o bigode grosso aí, que dá vontade de arrancar no dente. Mas eu recebi só essa palavra, gente. Qual que é a outra palavra? Não sei para onde eu vou. Sabe? Eu não sei. Eu só estou permanecendo. E por muitas vezes, pensando em desistir, que a gente pensa em desistir. A Maria falou uma vez comigo sobre jogar a rede mais uma vez. E eu, como Pedro falou, né? Então, sobre a tua palavra, eu jogarei a rede mais uma vez. E eu tenho jogado a rede mais uma vez, gente. E graças a Deus. Porque graças a Deus, gente, ele tem permanecido. Sabe qual que é a melhor mensagem que Josué recebeu? Não era, seja forte e corajoso. Mas é porque eu estarei com você por onde você andar. Essa é a melhor mensagem que Josué recebeu. Não foi uma mensagem, seja forte e corajoso. Não foi uma mensagem lançando sobre o medo. Mas foi uma promessa. Eu estarei com você por onde você andar. Então precisamos ter coragem, gente, para dizer não ao pecado. Dizer não, hoje não. E nem amanhã, e nem depois da manhã, e nem nunca mais, pecado. Eu ordeno que você saia do nosso meio. É necessário ter coragem para declarar. É necessário ter coragem, gente. E a gente tem abrido a porta pela covardia. Nós estamos abrindo a porta da nossa casa, do nosso coração. Sabia que os nossos olhos é a janela da nossa alma? Então tudo que nossos olhos estão vendo está vindo para a nossa alma. E o que nossos olhos estão vendo? Precisamos ver coisas boas, gente. Eu lembro que que tem esse negócio, né? Teoria, né? Para quem está grávido aí, né? Não sei se você está ligado nisso. Mas eu lembro que a gente ficava assim com essa palhaçada, né? Ô, amor, olha pra criança bonita, tá? Para que nossa filha seja bonita. Quem já ouviu isso? Pra gente ficar olhando, criança fofa, criança bonita, sabe? A gente crê em cada doideira. Agora a gente quer ficar vendo coisas ruins, gente. Por que ver filme de terror pesado talvez não seja nem pecado, mas é uma janela da nossa alma? Eu não sei. Então eu preciso ter coragem, gente, para viver em santidade. O Mateus hoje veio com uma blusa ali, ó. Santidade, como é que tá escrito? Santidade é o quê? Santidade ao Senhor no peito. Meu irmão, que responsa. Então é para bater no peito e santidade ao Senhor. Então eu preciso ter coragem, gente, para viver também em santidade. Ou você acha que não? É preciso ter coragem para continuar servindo quando ninguém está vendo. É preciso ter coragem, gente. Estamos vivendo em tempos, gente, onde a câmera que está nos filmando,
ela se torna talvez algo mais importante dessa noite, porque vai ser divulgado. As fotos que estamos tirando talvez seja algo mais importante dessa noite, porque vai ser mostrado. E o que nós queremos mostrar para o mundo lá fora? Que somos felizes e alegres. Que somos bem... que nossa noite é fantástica. Mas se for uma noite só de choro e ranger de dente, aí sim será a melhor noite, como Estevão. O Estevão estava declarando a palavra, o povo estava olhando para eles com o ranger de dente. Esse foi o melhor culto. E aí Estevão olha para os céus e vê o céu aberto. E Jesus à direita do Pai. É preciso ter coragem, gente. É preciso ter coragem de continuar servindo sem ninguém ver. De vir numa terça-feira à noite do nada, onde a igreja está vazia e ir lá só simplesmente varrer, limpar. Cuidar disso aqui que Deus nos deu. Cuidar da igreja que Deus nos abençoou. É preciso ter coragem para isso aqui, gente. É preciso ter coragem de abrir mão do conforto. Sabe, gente, assim, gente, vocês são todos corajosos. Eu falo, vocês são corajosos, gente. Meu Deus do céu. Eu acho que eu não tinha coragem para sair de casa hoje, não. Um friozinho desse, na chuvinha dessa. Fala assim, tá do outro lado, ó. Parabéns, corajosa. Você venceu. Você venceu o frio, você venceu o conforto. Você venceu. Glória a Deus. Então é preciso ter coragem, gente, para abrir mão do conforto, né, e cumprir o chamado. É preciso ter coragem para carregar a cruz. Porque seguir Jesus nunca foi o caminho mais fácil. Então talvez a gente esteja assim, gente, como Josué, diante de um Rio Jordão, diante de uma muralha, diante de algumas demandas importantes, né? E a boa notícia, gente, é que Deus, Ele não prometeu ausência de batalhas, mas Ele prometeu que continuaria ao nosso lado. Ele prometeu a sua presença. Quando Deus apresenta para Josué, Ele não fala, Josué, estão visitando agora uma nova terra, e vou dizer para você que, olha, não vai ter batalha. Você vai ser o maior líder que não haverá batalha. Não, Ele falou isso, falou, gente? Vocês que são mais a Bíblia que eu, Ele falou isso. Mas o que Ele falou, gente? Seja forte e corajoso. Por quê? Eu, o Senhor, teu Deus, estarei com você. Então, a boa notícia é que Deus Ele não prometeu, Amanda, uma ausência de dificuldade, uma ausência de luta, né, BGG? Estava conversando que agora que esse mês está só luta, hein? Meu chapéu, só luta. E as coisas acontecendo, aí as coisas não flui, mas sabe que Ele prometeu que isso aí, Ele falou que a gente vai ter, tem de bom ânimo, que no mundo a gente vai ter aflição, mas a promessa é que Ele estará conosco todos os dias. A promessa é essa, a boa notícia do Evangelho é essa. E qual que é a boa notícia? Que Ele estará conosco, a sua presença. A boa notícia é que eu estou indo, mas deixarei o Consolador. A boa notícia é que eu estou construindo uma morada, mas vocês não estarão órfãos. A boa notícia é essa. Então essa é a notícia que nós nos agarramos com toda a firmeza, com toda a alegria. Amém, gente? Amém. Então não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué venceu porque Deus estava com ele. E os heróis da fé permaneceram porque Deus estava com ele. Os heróis da fé venceram porque eles não estavam sozinhos, porque Deus permaneceu com ele. Paulo venceu porque Deus estava com Paulo. Sabe? Quando aquela voz que falou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Sabe, gente, domingo agora a gente teve uma reunião com o Alilon, que foi bem bacana, e o pastor ele trouxe vários cheques assim, ó.
cheques celestiais, tá, gente? Que custava assim, ó, 800 mil o cheque. 800 mil, gente, era o preço de um talento na época. De um talento era 800 mil. E sabe qual que é a pessoa corajosa? O que ela faz? Ela vai, ela investe, ela aplica, ela adquire coisas, ela compra casa que se valoriza, compra terrenos, ela duplica aquele valor. Então teve uma pessoa que recebeu 5 talentos e multiplicou. Tem pessoas que recebeu 2 talentos e multiplicou. E teve uma pessoa que recebeu 1 talento e esse enterrou. Esse é o famoso covarde. E, gente, 800 mil é pouco dinheiro ou é muito? 800 mil hoje resolveria a tua vida assim, ó? Quitaria meu carro, né? Compraria uma casa. Daria para fazer uma coisa com 800 mil. Daria para você abrir o teu negócio. Daria. Daria para você aplicar. Te indico um banco bom. Daria. Daria para fazer um negócio legal. Daria. Então, gente, um talento é muito. O talento que Deus te deu, ele é muito valioso para Deus. O talento que Deus entregou para você, por mais que você talvez ache que é um talento só, mas ele é muito na mão de Deus. Amém, gente?